L'homme est malade parce qu'il est mal construit. Il faut se décider à le mettre à nu pour lui gâter cet animal pur qui ne se mange pas. Dieu, et avec Dieu, ses organes, oui, ses organes, tous ses organes, car, tuez-moi si vous le voulez, il n'y a rien de plus inutile que Bora lá, meus amigos, minhas amigas, meus amigues. Já é a terceira vez que eu tento gravar essa porra. Já nem é o dia mais da gravação, já é sexta-feira oficialmente, tanto na Espanha quanto no Brasil, quanto aqui na Catalunha, essa terra muito doida aqui da Catalunha. E vamos lá, tentar. Falhei, acontece, mas meu compromisso é muito sério com esse programa, né? Não faço ideia por quê. Obviamente, quando eu digo que eu não faço ideia, é obviamente por causa da obsessão, né? Um sintoma, já virou um sintoma obsessivo dos mais bravos, assim, mas é bom, né? Porque... não sei se é bom, não. Eu ia falar que é bom, mas por que não, né? Eu ia falar, que eu tô dedicando a fazer alguma coisa interessante para as pessoas. Não faço ideia, ninguém nunca falou que isso é interessante. Mas é isso aí. Espero que te interesse, é isso. Então é bom para isso, é bom porque me dá essa ilusão de onipotência, de que estou fazendo algo interessante não só para mim, mas para as pessoas também. Mas não é isso que a gente faz o tempo todo? Não é isso que a gente faz o tempo todo, se iludindo, achando que o que a gente faz não é bom apenas pra gente, mas pros outros também, pra esse grande outro, que finalmente vai cessar de nos punir dentro do mundo simbólico, o qual nos limita tanto a dizer nos termos dele próprio. Será que não é isso que todos sonhamos? Agradar o outro? Está começando agora, já começou na verdade, Para Acabar com o Juízo, o seu podcast semanal de leitura do Antiédipo, em tom de obsessividade. E com aquele trejeito Laurinha Lero, hein? Tinha tempo que não aparecia. Acabou de rolar isso, não sei se você ouviu, eu ouvi. Mas eu não tenho muita certeza do que eu ouvi, porque ao mesmo tempo que eu estava ouvindo, eu estava falando. Então a coisa fica muito complexa de acompanhar calmamente. Mas enfim, estou sob efeito de café, como há muito tempo talvez eu não gravasse esse programa tão alto de café assim. As outras drogas normalmente não me vão bem, assim. Esse café é uma que também não me vai bem, mas eu gosto. Eu acho que não é esse o problema, né? Tipo, essa droga não vai bem. Foda-se, meu irmão. Foda-se. Nossa, é curtir. E estamos aqui no terceiro capítulo. Selvagens, Bárbaros e Civilized. Na máquina civilizada capitalista. Bom, como eu disse, tentei gravar esse episódio já 2 vezes. Esse é o terceiro take. Mas esse é o que vai, se Deus quiser, se Schreber quiser, esse é o que vai para o oficial, para o Records, né, para o Anchor, para o Spotify, para os outros agregadores. São 4h23 da tarde aqui. Hoje é dia que começam as Olimpíadas. Não começam as Olimpíadas, que já começaram, né, mas hoje tem as aberturas das Olimpíadas em Paris. Paris está um caos, o euro está caro e a Europa está colapsando. Fora isso, tudo vai bem. Então, boas Olimpíadas para todo mundo que é de Olimpíada aí, que gosta de ver um bobsled, que gosta de ver um jogo de peteca, que gosta de ver um surf no Tahiti. Eu vi que o surf vai ser lá no Tahiti, né, cara? Isso eu tô curioso. Eu já ouvi uma matéria que parece que o Tahiti é um paraíso do surf, mas é um paraíso complicado, é um paraíso difícil, assim. Tem um coralzão lá, né? Um grande recife de coral que... as ondas tubulam e ficam muito fortes, assim, e que os próprios... que é um esporte muito profissionalizado, o surf, né, e com galera muito boa de ponta, né, mas no caso das Olimpíadas tem que botar todo mundo de vários países, assim, aí eu fiquei imaginando assim, caralho, aí fala um país que não tem praia, tipo, o competidor... Mó paixão pela Bolívia, tá? Mas o cara é competidor da Bolívia, coitado, porque passou das classificações, vai ter que pegar o surf lá do Tahiti, assim, né? Com as ondas bem mortais. Então, a própria galera do surf estava preocupada com isso. Então, eu fiquei curioso, assim, como a morbidade, assim, a morbidez que eu tinha quando criança, e aposto que se você é uma criança dos anos 90, final dos 80, você também tinha a morbidez de assistir Fórmula 1 só pelo prazer de ver se ia rolar um acidente. E se, de novo, tudo ia parar porque um filho da puta morreu igual o Ayrton Senna. Bora lá! Isso é a máquina civilizada capitalista. Acho que tinha tempo que...
Eu não entrava nessa gastação de radialista comunicador. Mas muito bom pensar com vocês. 4 minutos já foram e agora a gente começa. Galera, a gente tá voando aqui no terceiro capítulo. A passos lentos, mas voando, né? E a gente está na página 298. A gente está falando o que foi a confluência específica, a conjunção específica de fluxos desterritorializados para dar a emergência do capitalismo, né, na teoria do antiédipo. Então, é bem isso, né? Como tem um trecho bem interessante aqui, a gente decidiu voltar do eis porquê, né? Na segunda linha da página 298, a gente começa relendo, né? O seguinte, e aí vou eu. Eis porque o capitalismo e seu corte não se definem simplesmente por fluxos descodificados, né? Não apenas isso, porque os fluxos descodificados já estavam na máquina primitiva e na máquina despótica, com o que eles faziam com eles. Mas, pela descodificação generalizada dos fluxos, o que a gente vai ver muito provavelmente depois, que é a abstração geral do valor que o capital faz, ou seja, faz tudo valer de maneira descodificada a partir da flutuação do capital, né, que é isso que a gente vive, pela nova desterritorialização maciça, que eu imagino seja humana, né, muito humana nesse sentido, dos deslocamentos, também da desfronteirização muito grande e também construção de fronteira junto, e pela conjunção de fluxos desterritorializados, né? Por essa fatídica conjunção aí que também envolve fluxos tecnológicos, né? Fluxos sociais, por aí vai. É a singularidade dessa conjunção que fez a universalidade do capitalismo. É interessante, né? Olha essa ambiguidade dessa frase. É a singularidade dessa conjunção que fez com que, de repente, tudo pudesse ser visto do primazismo do capitalismo, inclusive essa obra e essa crítica, né? Acho que a gente não pode perder isso de vista. Simplificando muito, e esse resumo é bem importante para a gente sempre guardar, porque é uma coisa que eles entregam bem legal, uma ótima conexão entre o capítulo 2 e o capítulo 1 e o capítulo 3. Simplificando muito, podemos dizer que a máquina territorial selvagem partia de conexões de produção, ou seja, a primeira síntese, e que a máquina despótica bárbara se fundava sobre as disjunções de inscrição a partir da unidade iminente, ou seja, segunda síntese, síntese disjuntiva e de inscrição, né, inscrição dos valores, cuja essa unidade iminente é o significante ou déspota. Mas a máquina capitalista civilizada vai estabelecer-se primeiramente sobre a conjunção e necessariamente também sobre o consumo, né? Essa que é a grande questão. E como a gente viu, que não trata sobre produto e sobre inscrição, mas sobre consumo e resto, né, que eles vão mencionar logo agora. E eu sei disso porque eu li isso ontem e não entrou na gravação. Então, começamos com essa palavra, então. Então, a conjunção já não designa somente restos que escapariam à codificação, nem apenas consumos, consumações, com nota do tradutor, como nas festas primitivas, nem mesmo o máximo de consumo, como no luxo do déspota e de seus agentes. A nota de tradutor ela está remetendo ao primeiro capítulo, onde eles vão falar da terceira síntese, e consumação tem esse sentido de morte também, né, de consumação. Tal, diria o Djavan também. Então, aqui eles estão dando outros exemplos, né? Tem sempre os códigos que escapam, mas tem também esse consumação das festas primitivas, que através da crueldade, né, e do dispêndio, podem queimar esse estoque, pode queimar esse excesso, nem mesmo o máximo de consumo na luxúria e no luxo, não só no luxo, mas na luxúria do déspota e seus agentes, né, que tem todo esse sentido da acumulação, né, a grande riqueza dos tesouros, dos príncipes, dos reinos, etc. Isso ainda não é capitalismo. Isso é outra coisa que se fazer com excesso e com os fluxos descodificados. Ao contrário disso, quando a conjunção passa para o primeiro nível na máquina social, essa é a grande questão, né? Passar para o primeiro nível na máquina social, interessante isso. Parece que ela deixa de estar ligada ao gozo, assim como ao excesso de consumo de uma classe. Parece que ela faz do próprio luxo um meio de investimento e assenta todos os fluxos descodificados sobre a produção, num entre aspas, produzir por produzir, que reencontra as conexões primitivas do trabalho, mas com a única condição de conectá-las ao capital como ao novo corpo pleno desterritorializado, o verdadeiro consumidor de onde elas parecem emanar, como no Pacto do Diabo, descrito por Marx, entre aspas, o eunuco industrial, fecha aspas. Então, isto lhe cabe se, fecha parênteses, e já fechou as aspas antes.
Nota de rodapé 75, antes da gente comentar esse trecho, está em Economia e Filosofia, obra de 1844 de Marx, né? Cara, essa parte é bem interessante, vale a gente reler, né? O que é que difere quando você coloca o consumo no primeiro nível, né? E a consumação e a conjunção no primeiro nível da produção social, né? Ao contrário disso, quando a conjunção passa para o primeiro nível da máquina social, parece que ela deixa de estar ligada ao gozo, e aqui eu não sei se tem a ver com o gozo lacaniano, né? Eu acho que é mais ao prazer, seria possível, da coisa da festa, assim como ao excesso de consumo de uma classe, que aqui parece me remeter ao luxo aristocrático. E aí sim, porque estou pensando meio como eles pensam, né? Parece que é sempre assim, né? Lista o que não é para depois listar o que é, né? E normalmente eles vão classificando, né? Então você tem 3 máquinas, 2 exemplos, agora o exemplo positivo, né? Ou seja, do capitalismo da máquina civilizada. Parece que ela faz do próprio luxo um meio de investimento. Ou seja, o próprio luxo se torna um meio de investir, né? Que tradução burra, né? Mas tem isso também, né? Porque o luxo despótico, ele é cumulativo. Ele pode crescer, mas ele tem essa lenda também, né, do rei que se cansa porque ele já tem muita riqueza e ele fica infeliz, ele precisa sair para procurar alguma coisa, né? Tem sempre essa lenda, assim, porque é algo mais monótono, é algo mais suntuoso, é o que pode se mostrar até, né? Olha o meu jardim, olha, né, o que fazer com essa porra desse excedente, olha essa obra, né, que um monarca, um déspota faz, né, uma déspota faz. Mas aqui o luxo é um próprio fator de investimento, ou seja, não é tanto para mostrar o quanto se tem, mas para poder fazer mais com isso. É interessante isso, né? E é obviamente no capitalismo, quanto mais rico se é, mais rico se pode ser. Essa que é a questão. Não é um status que se alcança e que você se aprimora, mas é um estado de perpétua atualização, de alguma forma, né? Ou de possível perpétua atualização. Tipo, todo mundo também tem a esperança de viver de luxo, de enriquecer. Mas quando isso é feito, não pode parar. Essa que é a sacanagem, né? Mesmo na riqueza, ela não pode parar. O luxo precisa se tornar investimento para se tornar mais capital. E assenta todos os fluxos descodificados sobre a produção. Ou seja, tudo que se perde, tudo que se escapa dessa máquina social tem que voltar para o campo da produção. E de alguma maneira a gente vai ver esse exemplo, tem alguns sentidos essa frase, mas um sentido bem básico, mercadológico, é tudo que desvia da máquina social capitalista em algum momento vira produto com muita facilidade. Ela aceita, ela fagocita muito bem, inclusive ela cultiva polos de fluxos descodificados do desejo, para que ela possa tornar esse produto também. Assentar sobre a produção dos fluxos descodificados. Mas um outro sentido possível vem com a próxima frase, né? Num produzir por produzir que reencontra as conexões primitivas do trabalho, mas com a única condição de conectá-las ao capital. Ou seja, vai haver um parnasianismo da produção incessante que parece ter muito a ver com o desejo, porque o desejo é isso, ele produz por produzir. Mas ao mesmo tempo que produz por produzir para reiterar nessa condição de conectar o capital. O tempo todo a coisa vai ter que ter uma certa utilidade, o tempo todo a coisa vai ter que ter um certo ganho, o tempo todo a coisa, a vida, todo gesto vai ter que ter uma certa relação de investimento para existir como produção de mais valor. Não no sentido de mais-valia, de mais valor, no sentido de mais capital. Tudo se submete e se assenta sobre essa lógica. E é difícil para a gente pensar um trabalho que não seja investimento hoje em dia. Isso é muito interessante, né? Como o capital captura a nossa dimensão do trabalho, do nosso esforço, que não seja pensado na lógica do divertimento. Que ato falho bom. Na lógica do investimento. Divertimento também seria muito legal se tivesse sempre. Mas, enfim, nem sei se sempre. Mas essa é a sacanagem, né? Tudo é, por que tem que fazer isso? Por que eu vou ganhar com isso? Né? Essa é a questão da parada. Mas com a única condição de conectá-las ao capital, como ao novo corpo pleno desterritorializado, né? Se a gente tinha o corpo da terra como corpo pleno territorializado, o corpo do déspota como o corpo pleno de reterritorialização e sobrecodificada, aqui a gente tem um novo corpo pleno desterritorializado. É um novo corpo sem órgãos, que é o capital.
o verdadeiro consumidor de onde elas parecem emanar. E esse é o problema, né? Como tudo vira sobre produzir mais capital, todo trabalho, todo gesto vira sobre como investir e tornar isso mais rentável, mais capitalizável, tudo parece emanar daí, como já era antes e como serve de forma para as outras duas máquinas, mas na verdade só aparece nesse ponto, né? Tanto que essa coisa, por exemplo, da propriedade privada, da produção da terra, né? Vocês são, se você pergunta para algumas comunidades indígenas, vocês são frutos da terra, vocês são produtos da terra, vocês são donos da terra? Não, a gente é a terra. Não tem essa distinção. Essa onda de pensar alguma coisa que produz, essa distinção talvez esteja muito aqui nessa dimensão da máquina civilizada e capitalista. Como no Pacto do Diabo escrito por Marx, o eunuco industrial, então isto lhe cabe. Seguindo, então, no coração do Capital, Marx mostra o encontro de dois elementos, entre aspas, principais. De um lado, o trabalhador desterritorializado, devindo trabalhador livre e nu, tendo para vender a sua força de trabalho. Do outro, o dinheiro descodificado, devindo capital e capaz de comprá-lo. Né? Também só é possível por causa das explorações coloniais, né? Esse influxo de ouro, né, que vem e de outras matérias, né, que vem com as expansões coloniais. Que estes dois elementos provenham da segmentação do Estado despótico em feudalidade e da decomposição do próprio sistema feudal do seu Estado não nos dá ainda a conjunção extrínseca destes dois fluxos. Fluxo de produtores e fluxo de dinheiro. O encontro poderia não ter ocorrido. Essa que é a grande questão, né, que eu já falei que eles ficam pirando com isso. Por que o capitalismo aconteceu ali, né, naquele momento, e universalizou o bagulho. Só conferindo aqui quanto falta. Beleza. Bastante. O encontro poderia não ter ocorrido. Os trabalhadores livres e o capital dinheiro continuariam existindo virtualmente, porque eles são como um acontecimento, né? Eles só existem quando eles se encontram, né? Não é que tinha uns caras ali pensando, caralho, só tenho minha mão de obra para vender. Não, de repente a coisa começa a funcionar e esses trabalhadores livres se tornam trabalhadores proletariado, né? Cada qual do seu lado. É que um desses elementos depende de uma transformação das estruturas agrárias constitutivas do antigo corpo social. Ou seja, o fluxo de trabalhadores livres depende dessa transformação das estruturas agrárias constitutivas do antigo corpo social. Que tem a ver também com uma aceleração tecnológica, que tem a ver com mudança climática, tem a ver com aumento populacional, diminuição populacional, né? Por aí vai. Enquanto o outro depende de uma série totalmente distinta, a que passa pelo mercador e pelo usurário, tal como eles existem marginalmente nos poros desse antigo corpo, né? Que é essa ascensão lenta da burguesia que existia dentro da feudalidade. Deixa eu só conferir aqui o usurário, se está certa essa palavra, que eu achei bem estranha. Pode ser, muito provavelmente, ignorância minha, né? Usurário. Não existe. Em que a usura, que faz empréstimo com usura, agiota, onzenário, tá? Pessoal que faz empréstimo, né? Juntava grana. Que passa pelo mercador e pelo usurário, tal como ele existe marginalmente nos poros desse antigo corpo, ou seja, essa galera que estava para se tornar burguês do comércio e burguês da financiarização, né? E sempre, nunca deixou de existir, mas estava ali nas margens, até porque provavelmente, não estou falando por alto, tá? Isso aí não acredita em mim, não. Mas tem uma dimensão meio pecaminosa, né, nesses lucros aí possíveis para a Igreja Católica, mas enfim. Na nota de rodapé 76, conferir o comentário de Balibar em Autossérie Colaboradores. Ler o Capital, tomo 2, página 288. E aí a gente tem as aspas. A unidade que a estrutura capitalista possui, uma vez constituída, não se encontra antes dela. É preciso que o encontro, e aí está em destaque, se tenha produzido e tenha sido rigorosamente pensado entre estes elementos que são identificados a partir do resultado de sua conjunção. E o campo histórico no seio do qual é preciso pensar sua história própria. Campo histórico esse que, em seu conceito, nada tem a ver com esse resultado, pois que este é definido pela estrutura de um outro modo de produção. É muito bom isso aqui porque tem um diálogo, obviamente uma influência marxista comum, né, mas tem uma influência muito forte no pensamento do Aníbal Quirrano, né,
que vai pensar que a América, mas não só a América, Espanha, Portugal, capitalismo e as raças, são conceitos que se desenham e a gente pode pensar todo o mundo colonial a partir desses conceitos, mas eles na verdade são invenções do mundo colonial. Então é como se a gente tentasse descrever algo antes da colonialidade e a gente não conseguisse, né? Porque é um acontecimento mesmo. Para surgir o espanhol, para surgir o americano, para surgir o português, para surgir o capital e as raças, da maneira como a gente as entende hoje, foi preciso esse acontecimento da descoberta, das invasões coloniais. De uma forma muito parecida, e é interessante pensar essa dimensão temporal e essa dimensão de transformação incorpórea que se dá no acontecimento, que se dá no gesto, que se dá nessa ação. Da mesma maneira, é como se virtualmente já existissem esses trabalhadores livres e um acúmulo muito grande disso que podia ser capital, um acúmulo monetário. Mas só existia virtualmente, não tinha esse nome. E até é difícil a gente escrever isso antes desse acontecimento se dar. É um acontecimento realmente definidor, né? Que você consegue, a partir disso, você nomeia de uma forma que é difícil de ver retrospectivamente, né? Sem esses nomes, sem essas definições. Seguindo a nota de rodapé, neste campo histórico, constituído pelo modo de produção anterior, no caso feudal, né? Os elementos dos quais se faz a genealogia só tem precisamente uma situação marginal, ou seja, não determinante. Nota do tradutor, os grifos são de Deleuze e Guattari. Os parênteses na frase final são de Balibar, que por sua vez havia grifado outros termos. Em seu conceito, outro modo de produção, não determinante. Então, eles que grifaram encontros, conjunção e... sei lá mais o que, se tem alguma coisa grifada aqui. Bora lá! Mas legal nessa história. E mais. Voltei pro texto. Desculpa. E mais, cada um desses elementos põe em jogo vários processos de descodificação, de desterritorialização com origens muito diferentes. No caso do trabalhador livre, temos a desterritorialização do solo por privatização. Beleza, isso aqui fica tranquilo, né? Até porque a gente tem um exemplo na Europa com o declínio do feudalismo, o fim da... É o contrário, né? Não era... Com essa aproximação do fim não é por causa, né, mas com a aproximação do fim do feudalismo, você tem a extinção das áreas comuns, né, que pelo menos eu tenho essa referência em Marx e Federici, que para além do trabalho nas áreas determinadas de produção para o senhor feudal, entre aspas, aí, né, que essa parada é muito relativa, mas você tinha as áreas de cultivo comum, né, que eram áreas teoricamente mais livres, liberadas para os próprios trabalhadores, e cada vez mais essas áreas vão sendo extintas em favor de uma privatização, né, essa venda, esse loteamento da terra. Mas é isso, é um movimento que para a gente está acostumado pós-feudalismo, mas na verdade já estava se dando no feudalismo de maneira marginal. Então esse é o primeiro caso. No caso do trabalhador livre, temos a desterritorialização do solo por privatização, que muitas vezes provoca um êxodo, né? A descodificação dos instrumentos de produção por apropriação, interessante isso. A privação dos meios de consumo por dissolução da família e da corporação. Por fim, a descodificação do trabalhador em proveito do próprio trabalho ou da máquina. E depois eles vão trazer o caso do capital. Esse trecho está bem interessante, está bem legal de pouco a pouco. Então a gente volta do e mais no encontro que vem. E a gente vai ler o que rolou aqui com o trabalhador e o que rolou com as descodificações no caso do capital. E desterritorializações também. Tá bom, meus lindos, minhas lindas, meus lindos? Um beijo pra vocês. Lemos 2 pagininhas, né? Uma página e meia. Estamos de parabéns, que a nota de rodapé era grande e tentamos 3 vezes aí, a terceira. Caralho, eu esqueci de conferir o gravador, velho. Caralho, ó, tá registrando meu susto. Ai, ufa. Se não tivesse sido gravado, esse susto vocês não escutaram, essa é a parada. Mas gravou, então vocês escutaram esse susto. Caralho, o coração chegou a gelar. Beijo no seu coração, espero ver vocês na quinta-feira que vem, dessa vez mais acertadinho no dia. Tchau.